A mulher de Provérbios 31 é uma mulher que tem muito a nos inspirar. Se você quer conhecer mais sobre essas características, tem que vir com a gente nesse episódio, né, Sá? Exatamente. O 34º episódio, Uau. 4ª temporada aqui pra você. Pega aí a tua água e vem ter um tempo simplesmente excelente conosco, porque logo depois da vinheta, o episódio está no ar. Bora! Seja muito bem-vinda ao Simplesmente Excelente Podcast. Que alegria a gente estar aqui juntas. Mais um. Numa mesa hoje. Incrível. Uau. Eu tenho certeza que você vai ser ativada aí no seu coração. Você, mulher, que é extremamente produtiva, você que faz muitas coisas durante seu dia. A gente vai falar hoje sobre uma mulher que nos inspira muito a como fazer isso de uma forma simplesmente excelente, não é, Sá? Exatamente, uma mulher extraordinária. E você, que é uma mulher simplesmente excelente, está aqui com a gente, já nos segue lá no Instagram, tem muito conteúdo. Eu sou a Sabrina, estou aqui com a minha amiga Letícia. Somos duas amigas e um propósito, que é inspirar e capacitar você a ser essa mulher simplesmente excelente. É E a isso mulher de aí. Provérbios 31 tem tudo a ver com isso. É isso aí. Ser simplesmente excelente é você viver a união de dois conceitos principais. O da excelência, que é fazer o melhor na condição que você tem. E a gente sabe que essa condição muda ao longo da nossa vida. E o simplesmente ele vem trazer a leveza, é o teto, para que você não corra o risco de querer ser perfeita, porque deixa eu te contar, não vai dar. Isso não vai ser bom para você. Então a gente traz esse conceito de estilo de vida, de forma de viver todos os dias sendo simplesmente excelente. A gente vai tratar esse tema, esse estilo de vida hoje, olhando para a mulher de Provérbios 31. E como a Sá falou, nós temos um Instagram recheado de conteúdos. Nós temos uma comunidade, o link está na bio do nosso Instagram e também aqui na descrição desse vídeo. Você vai encontrar essa comunidade gratuita no WhatsApp, em que a gente aprofunda os temas que a gente trata aqui. E nós temos a Jornada da Mulher Uau. Simplesmente Excelente, para você que quer, de forma organizada, entender como é que funciona esse estilo de vida. Nós temos um curso, um valor super acessível para você. Eu tenho certeza que você vai amar fazer essa jornada, viver essa jornada junto com a gente. Então, clica no link que está aparecendo na descrição do vídeo e também aqui no QR Code para que você viva junto com a gente a jornada da mulher simplesmente excelente. Vamos lá. Isso. E nós vamos Bora. aprender hoje. A gente não tá sozinha aqui, né, Lê? Não, a gente nós tá muito bem estamos com acompanhada. duas amigas, duas Ei. mulheres simplesmente excelentes. Eu tenho a honra de apresentar. Deixa eu abrir aqui o currículo, porque essa mulher tem uma história de Deus, uma missão, um legado. Eu preciso compartilhar aqui com vocês. Quero apresentar para vocês a pastora Nazaré Benites. É pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular, em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Formada em teologia, palestrante em mentoria bíblica, desenvolve acompanhamento, libertação e cura interior. E se eu fosse falar de todo o currículo dessa mulher, que tem uma jornada de muitos Uau. anos na fé, eu ficaria aqui muito tempo. Seja muito bem-vinda, pastora Nazaré. E mais não, ela não tá sozinha. Não, nós estamos aqui na mesa também com a pastora Mirna, que é pastora titular na Igreja do Evangelho Quadrangular, na cidade de Portão, também aqui no Rio Grande do Sul. Ela também tem formação teológica e ela é palestrante no seminário Noiva Restaurada. Que alegria, pastoras. Sejam muito bem-vindas aqui na nossa Obrigada. mesa. E mãe e filha. Muito bom, muito Arrasou. Tem Eu já essa ligação. Eu já comecei a falar, eu conheci a pastora Nazaré hoje e a pastora Mirna também, mas eu já cheguei dizendo que a minha amiga Sabrina fala muito de vocês, especialmente da pastora Nazaré. Tem uma história aí, é isso mesmo? Minha pastora, minha pastora. Estou muito feliz, muito honrada, né, de vocês aceitar esse convite. A gente vai falar aqui de um tema tão relevante para nós mulheres, né, multitarefas, mulheres cristãs. E aí eu já quero começar aqui abrindo, né, a Bora. pergunta, já colocando na mesa, né, ouvindo essas mulheres simplesmente excelentes. Muito bom. A mulher de Provérbios 31, né, o que vocês podem falar resumidamente dela para essa mulher que está nos assistindo? Bom, posso começar, mãe? Essa mulher fala sobre uma mulher que tem alinhamento com Deus. Eu vejo muito nesse sentido. Na realidade, é uma poesia, né? Então, pode ter a característica tanto de uma mulher quanto de um homem. Então, uma pessoa alinhada com Deus, né? E a gente vê nessa mulher que ela tem muitos recursos. Mas os recursos dela são de uma área espiritual que ela tem. Então, para mim, esse é o resumo, né?
do alinhamento e também de recursos que essa mulher ela consegue atingir em Deus mesmo, né? Uau. Alinhamento espiritual, podemos Muito dizer bom. assim. Uma Arrasou. mulher alinhada espiritualmente. Tô até abrindo aqui para Uma ficar com o mulher texto. simplesmente excelente, é uma mulher alinhada espiritualmente. Muito E bom. pastora Nazaré, o que tem a dizer dessa mulher para nós? Bem, eu moro no Rio Grande do Sul desde os anos 80. E sou de Belém do Pará, né? Agora já sou paraúcha. Muito bom. Meus filhos, meus netos, todos já moram aqui. E pensando a respeito dessa definição sobre essa mulher que vive um padrão que pode parecer tão inatingível, né? Para a mulher moderna, para a mulher multitarefas, sobrecarregada. Então, eu vejo que é uma mulher convertida ao Evangelho. Para mim é isso. Ela conhece, ela sabe quem ela sabe quem é Deus, e a vida dela é organizada de acordo com os princípios da palavra de Deus. Uau. Essa é a mulher virtuosa. Uau. Uma mulher que se conhece, né? A gente fala muito aqui no Simplesmente Excelente sobre autoconhecimento. A gente convida as mulheres a esse lugar de autoconhecimento que nem sempre ele é bom. Porque a gente vai conhecer as nossas características boas, nossos pontos fortes, mas a gente vai conhecer as nossas vulnerabilidades. A gente vai conhecer aquilo que precisa ser corrigido, que precisa ser melhorado. Às vezes a gente vai se deparar, sabe aquela pessoa que é próxima e traz algumas críticas. Você é assim, e a gente não gosta. E quando a gente vai mergulhar no autoconhecimento, a gente, realmente, eu sou teimosa. Realmente, o que aquela pessoa que é próxima de mim fala, eu sou. E a gente não quer aceitar. Então, o autoconhecimento, só que ele é poderoso quando a gente entra nessa jornada. Porque daí Deus vai alinhando, ele vai capacitando, ele vai corrigindo. Então, a mulher de Provérbios 31 é uma mulher que se conhece, uma mulher convertida, uma mulher alinhada espiritualmente. Muito bom, hein, Lê? Muito bom. Ela realmente é uma mulher que nos inspira muito aqui no Simplesmente Excelente, porque ela é uma mulher ativa, muito ativa, né? A gente vê, apesar dela não ser uma mulher específica, né? Quando ela é descrita ali em Provérbios, a Bíblia não está falando de uma mulher específica, mas está falando de boas características que nós devemos nos inspirar, né? E ela realmente é uma mulher muito inspirativa, e muito inspirativa para esse tempo. E eu gosto muito de pensar porque a gente fala assim, é que hoje em dia a gente tem muita coisa para fazer. Não, é que hoje em dia, olha a quantidade. Mas quando a gente vai olhar para ela, a gente vê que ela também já tinha muitas coisas para fazer, né? E o que mais chama a atenção para vocês na vida dessa mulher de Provérbios 31? Pode começar. Agora. Tá, eu pensando numa característica dessa mulher, eu pensei na generosidade. Uau. Né? Nós vivemos numa época em que a gente tem muitos desejos pessoais. E essa mulher, ela entendeu que tudo que Deus dá para ela não é exatamente só para que ela desfrute. Uau. Mas é o quanto ela pode ser generosa ajudando outras pessoas, e isso não se limita a coisas materiais. Isso se limita em você ajudar outras pessoas espiritualmente. Porque a grande fome do mundo é o conhecimento de Deus. Porque a partir dele, toda a tua vida é alavancada. Porque tu consegue organizar a tua mente, as tuas emoções, e tu consegue ser uma pessoa que produz, que se realiza. Se você não tiver isso, né, na sua vida, certamente muitas áreas dela vão ser fracassadas. Então, quando a mulher desperta para a generosidade, esse lado de fazer bondades, esse lado de se permitir ser usada por Deus para ajudar pessoas, a gente vê que a Bíblia ela é muito específica nas pessoas que Deus ama que nós possamos ajudar, que são as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Né? Então, quando tu consegue focar a generosidade nisso, de você ajudar pessoas, e principalmente pessoas que não vão te dar retorno. Essa que é a graça de Deus, né? Tu ajudar uma pessoa, que ela ali, ela não...
tu olha assim, humanamente falando, ela não vai te dar retorno. Mas o que tu tá plantando na vida dela, certamente serão sementes para a eternidade. Então, eu Muito bom. destaco na vida dessa mulher, que é simplesmente excelente, Muito eu bom. destaco a generosidade. Uau, muito bom. Muito bom. Nossa, muito bom. Já vou passar a palavra para a pastora Mirna, mas é interessante ler esse ponto, essa característica da generosidade para nós mulheres simplesmente excelente, porque a gente incentiva e motiva muito as mulheres ao autocuidado, ao desenvolvimento, a investir em si mesma, a se cuidar, e tá tudo bem. Mas é uma linha muito tênue para algumas pessoas que pode ir para um egoísmo. Aham. E não, a mulher simplesmente ela não pode ser egoísta, ela tem que ser uma mulher generosa. Ela tem que ter um olhar para o outro, ela tem que ter um olhar para quem está em volta. E essa mulher, ela é de todas a mais excelente porque realmente ela acaba reverberando essa excelência nas pessoas. Não é ela é excelente sozinha, isolada do mundo e de todos. Não, ela impacta toda ali o ecossistema familiar e outras pessoas também, que a palavra vai dizer. Isso é muito lindo, né? Porque toda vez que a gente anda alinhado com a palavra, como a pastora Mirna falou, não é só a gente que vai ser beneficiado, não é a nossa vida. Realmente, quem está ao redor, todo mundo vai provar disso, isso vai ser transbordado. Essa graça, esse favor, a Bíblia fala aqui em Provérbios também, 31, que ela é uma mulher digna. Ela tem força e dignidade. Então, ela carrega essas características de uma forma muito poderosa, né? Isso é ser uma mulher forte, ser uma mulher que impacta a vida de outras pessoas. Ela facilita a vida dos outros, ela é generosa, ela favorece a vida das pessoas que estão com ela ajuda, ela faz com que o marido dela seja reconhecido, a forma dela viver honra as pessoas que estão ao redor dela. Isso é muito bonito, Tudo é né? generosidade. Tem uma outra face da generosidade que a gente precisa observar, que é a gente sondar o nosso coração por causa das motivações. Uau. Nós vivemos, né, hoje na vitrine e a gente mesmo é intencional em postar aquilo que a gente está fazendo. Né? Mas até que ponto aquilo é para te divulgar e incentivar que outras pessoas façam aquilo que você está fazendo. Tem esse lado. Mas também tem o outro lado, que é o da autopromoção. Então, isso precisa, né? E isso é uma coisa que só pode levar para o espelho de Deus, porque Ele conhece todas as coisas. Tu chegar diante de Deus e dizer, Senhor, limpa minhas motivações. Sim. Eu preciso que o Senhor limpe. Que seja para ti, primeiramente, antes de fazer para qualquer outra pessoa, é você ter a certeza de que você está plantando em Deus. Muito e isso bom. é terapêutico, porque a pessoa que faz para outra pessoa, esperando gratidão, ela se frustra. Porque tudo aquilo que tu semeia com esta intenção, com esta motivação equivocada, vai te trazer sofrimento. Agora, se você faz para Deus, você é leve, você é alegre, é prazeroso. Né? Então, esse lado da generosidade, ele precisa ser observado. Sim, a motivação. A motivação. A motivação do coração. Do coração. A mulher é simplesmente excelente, ela está alinhada em Deus, a mulher de Provérbios está alinhada, e isso também resulta numa motivação correta, né? Alinhado com a palavra. E aí a bom. gente não vai ter frustração, e sim realização do que a gente está fazendo. Porque realmente, quando a gente faz já esperando algo em troca, aprovação, estamos com expectativas muitas vezes irreais no outro, realmente a gente vai se frustrar. É bem perigoso. É bem perigoso. Muito bom. Mas a pastora Mina tá ali, ó, se coçando. Ela vai falar agora. Que está aqui pastora no que não seu gosta de livro. falar, né? Bom, uma característica que a gente pega dessa pessoa, né? Dessa mulher, é o que tu tá vivendo no momento, né? Como eu vou fazer 2 anos que eu tô pastoreando em Portão. E eu aprendo com essa mulher essa característica dela saber gerenciar bem o tempo. Porque ela faz muitas coisas. E eu tô pastoreando, eu fui pra lá sozinha. Sempre pastoreei junto com meus pais, pastor auxiliar, junto com meus irmãos. Então, cada um hoje tá pastoreando em uma igreja, uma cidade diferente. Eu fui pra Portão, um pouco mais distante de Cachoeirinha. Então, como eu estou lá sozinha, tô com Deus, mas estou sozinha, né, pra gerenciar tudo aquilo. Então, essa mulher, ela traz muito bem que é possível em Deus a gente ter essa gerência, muito né? Bom. E outra característica também é a força. Então, nesse tempo,
por ter muitas coisas para fazer. Obviamente a gente vai pelo lado espiritual, só que o corpo, ele começa a sentir muito. Então eu comecei a ir trabalhar, e a gente fica muito ativa. E vai ter que fazer, e passa por um ativismo, e a gente tem que ter esse cuidado também, né? Então, pela força também, eu tive que, agora, nesse momento, canalizar a minha força do meu corpo, assim, né? Começar a treinar, digamos assim, né? Trabalhar o meu corpo. Muito bom. Para que a minha mente acompanhasse, para que eu conseguisse ter um crescimento na igreja com todas as atividades que a gente está fazendo, né? Excelente. Então, essa mulher hoje, ela tem me mostrado, né? Tem me ensinado, e o que tem me chamado a atenção é gerenciar o tempo, mas também não deixando de lado a força que a gente precisa para fazer tudo isso. São muitas coisas no nosso dia a dia para fazer, né? Verdade. E imagina também ajudando pessoas, pastoreando um local que precisa, é uma demanda muito grande, né? Então precisa de uma força. Então, como é muito tempo de ministério, né? Acompanhando o ministério dos meus pais e agora vivendo esse ministério, eu tive que aprender também a essa força. Da onde vem essa força? Sempre aprendi muito a fé com eles, mas também de ter esse cuidado mesmo comigo, com a minha saúde. Muito bom. Então, tem muitas coisas, né, que nós podemos aprender com essa mulher, né? É uma riqueza, né, de uma riqueza. características que a gente precisa, né? Mas isso que tu traz, pastora Mirna, é muito interessante, porque a gente fala muito aqui para as mulheres simplesmente excelente, sobre o cuidado da saúde. Então, tu traz essa questão da força, tu tá trazendo a questão também da saúde. Então, eu quero estar ali ajudando pessoas, eu quero estar ali sendo um canal de bênção, eu quero ser essa mulher de provérbios teu, eu quero ser simplesmente excelente, mas se eu não estiver bem, eu não vou conseguir. Se eu não cuidar, se eu não desenvolver essa força, que pode ser uma força física no sentido de saúde, de cuidar da minha saúde, pode ser mental, a questão da saúde mental e espiritual, que a gente já falou desde o início, eu não vou conseguir sair desse lugar, ou não vai ser sustentável. E aí, como a gente tem muitas coisas para fazer, muitos convites de coisas para fazer, como você trouxe, ir para um ativismo também é perigoso. É os excessos que a gente também aqui levanta essa bandeira contra os excessos. Somos mulheres produtivas? Somos. Somos mulheres que temos muitas atribuições, papéis, responsabilidades? Sim. Somos esposas, mães, filhas, trabalhamos, atuamos no mercado de trabalho, temos igreja para liderar. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter um equilíbrio. Uma voz de Deus dizendo, até aqui, não extrapola porque tu vai ficar doente. Tu vai adoecer. Então, a força é essa saúde. Eu acho que representa isso, né? Uma mulher saudável. Muito bom. Eu lembro que eu ainda morava aqui no Rio Grande do Sul e eu encontrei um pastor que fazia um tempo que eu não via ele. E ele tinha emagrecido bastante. E aí eu fui, ô pastor... Pô, que legal, você emagreceu e tal. Ele falou assim, Letícia, o Espírito Santo puxou minha orelha. Ele disse pra mim que eu preciso ter um corpo que sustente o meu propósito. Que se eu não cuidar do meu corpo, vai chegar lá na frente, eu não vou conseguir cumprir toda a minha missão. Então, quando você traz isso, tipo, dessa força física também, a gente pode falar de uma força espiritual e uma força emocional. Nós precisamos, nós somos corpo, alma e espírito. Não podemos negligenciar nenhuma dessas áreas. Nós precisamos, de fato, cuidar do nosso todo, né? Pensar assim, quando a gente fala de descanso, a gente está falando do descanso do corpo, a gente está falando do descanso da alma, das nossas emoções, daquele momento de paz, né? Que a gente precisa. E também, espiritualmente, uma contemplação, né? Deixa eu observar tudo que Deus está fazendo. Como é importante a gente ter esse cuidado. E essa mulher, realmente, ela inspira muito em todas essas áreas. Ela teme ao Senhor e a gente percebe assim uma mulher que olha para o todo, né? Ela pensa em tudo, nesse cuidado também com ela mesma. Isso é excelente. Ainda falando sobre essa questão da força, existem 2 versículos que eu quero destacar e vou destacar agora o primeiro, que é o 14, que fala assim: como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Nós fizemos um seminário online e a minha nora Luciana pregou nesse seminário. E a gente já conhece, né, muito dessas características, né, dessa mulher virtuosa. Mas ela falou, quando ela falou sobre esse versículo a respeito do navio mercante, que é, comparando a mulher um navio mercante, eu tive um impacto porque eu me vi, quando ela falou, é um navio de carga.
é um navio de guerra. É um navio que ele foi criado para ir para mares, para o alto, né? Para o alto do mar. Ele aguenta Uau. as tempestades da vida. Uau. Porque ele tem um propósito que é trazer pão. Aqui, olha, literalmente eu me vi assim, porque a minha história foi muito... Eu sofri muitos embates, mas em Deus nós conseguimos vencer. Uau. Venha o que vier, venha a tempestade, mas nós fomos feitas por Deus para essa estrutura. Uau. Muito De bom. dar o pão, Que lindo. não necessariamente, digamos, né, também o pão, mas também o sustento da oração que a família precisa para continuar a vivendo aquilo que Deus quer. Até quando eu comecei a viver esse processo, eu acho que mais ou menos com 1 ano de igreja, eu estava conversando com a pastora Lúcia, que é a esposa do nosso presidente estadual da Quadrangular. E ela, assim, olhou pra mim, ela disse, tu engordou muito. Isso só uma mãe pode falar, né? Ela, tu engordou muito. Precisa te cuidar. E realmente eu senti o meu corpo se abatendo. E vai tudo pra comida, né? Emocional, Sim. ele começa, né? E tudo pra comida. E eu comecei a me cuidar, assim. Primeiro a gente faz o trabalho na mente, né? Pra depois a gente fazer no corpo. E é uma coisa, assim, que se a gente não se policiar, a gente vai policiar os outros. Porque a gente tem vê muito essa característica da mãe mesmo, que é uma mulher muito forte. Carrega tudo, faz. A Sabrina sabe como é, né? Abraça tudo. E tem essa força, tem esse vigor. E chegou o tempo agora que a gente também, ó, mãe, vamos se cuidar. A gente leva, Desacelerar. né? Cada Muito filho bom. em casa tem uma função. Que um marca consulta, o outro Muito ali bom. lembra da agenda. Olha, mãe, tem que fazer isso. O outro vai lá na casa, cuida da alimentação. Eu levo ela nas consultas, vou junto com ela. Porque a gente precisa dessa força no nosso bom. corpo. E eu vejo, assim, que muitas mulheres, até mulheres que eu tenho acompanhado agora, têm o emocional muito abalado pela falta de saúde. Então, como é que a gente quer ser um navio mercante, vai carregar tudo se a nossa saúde está debilitada? E, obviamente, vai para a mente, né? Sim. Então, Uma ponta vai afetando outra. né? exatamente. Então, essa mulher, ela carregou tanto e ela formou pessoas à volta. Muito Tem bom. muito a ver com a família também. Tem. E hoje, assim, nós vemos o quão importante é essa força, né? A gente se apoia em relação à saúde, chama a atenção umas das outras, né? Muito Chama bom. a atenção, tá perto para falar sobre isso. E também tem tem um poder muito curador a maneira que a gente vive em família também. Que eu vejo que é o cuidado que a gente tem, como é prazeroso hoje a gente viver em família. Acho que foi semana passada ou foi essa semana? Terça-feira, nós tivemos um tempo em família, um churrasco. Ai, Eita, Falamos muito em Deus, falamos muitas coisas, conversamos, cada um tem uma vida muito agitada, né? E esse momento de se reunir é um momento, assim, de muita cura, que traz força para a gente continuar vivendo e verdade. exercendo o ministério. Então, isso quem muito nos ensinou foi a mãe, né? Esse navio mercante, né? Essa mulher forte. Muito bom. Que hoje proporcionou a gente viver como família dessa maneira, Muito assim, bom. de uma forma saudável, né? Forte, uma família forte também. Muito bom. Essa mulher Que é traz. muito parecida com a mulher de Provérbios. Você tem a É. família dela é uma família bem sucedida, né? E pra quem é do mundo do business, eu sou ativa no mercado de trabalho, a gente sempre lembra, principalmente nível gerencial, nível de liderança, que nenhum sucesso profissional vai ser superior a um fracasso familiar. Não vale a pena nenhum sucesso profissional. Ou até mesmo, podemos falar no nosso meio ministerial. Nenhum O legado sucesso ministerial, né? ministerial vai compensar um fracasso na família. Então, por isso que essa mulher é uma mulher que cuidava da sua família. Exatamente. E um dos versículos que muito me impactou por muito tempo foi que o marido dela era honrado nas portas da cidade. Então, hoje, a gente tem que falar isso abertamente aqui no Simplesmente Excelente, porque
a gente vê uma onda do feminismo que é uma competitividade com os homens. Sim. Quer competir com os maridos, quer competir com os homens. E não é esse lugar que Deus tem para nós. Pelo contrário, nós estamos num papel de cooperação, de facilitar. E essa mulher, o marido dela era honrado. Ela era uma mulher excelente, mas o marido dela era honrado. Então, é o nosso papel também ter essa influência dentro da nossa casa, da nossa família. Eu tô falando aqui no âmbito de quem é esposa, mas você que é solteira, você tem homens da sua família também. Esses homens também merecem estar num papel de destaque, né, nesse lugar. Então, isso me impactou muito. Mulher que tá nos assistindo, Provérbios 31, abre aí, começa, a marcar, porque a gente já falou de tantas coisas, já falou de generosidade, a gente já falou sobre alinhamento espiritual, de força, de saúde. Mas a pastora Nazaré tem mais um versículo aí. Ela Oh, falou sim! Deixa que eu quero destacar. Eu tô aguardando aqui, quero saber o segundo. Esse aqui é no 25, ele diz assim, eu acho assim que é um versículo que ele tem que gerar no nosso coração, de vocês que são mais novas, a perspectiva daquilo que você está plantando hoje, o que você vai colher ali na frente. Diz assim, reveste-se de força e dignidade e sorri diante do futuro. Então, em outras versões diz assim, ela olha para o futuro e ela sorri. Eu quero dizer para vocês, eu já cheguei no futuro e estou sorrindo. Aleluia. Porque muitas coisas boas. Tu vai plantando e a melhor semente que tu pode plantar no coração dos teus filhos é a palavra de Deus. Uau. É a melhor. Isso não quer dizer que tu não cometeu erros como pais, como cônjuges, e nós cometemos os piores. Mas nós tivemos a coragem de corrigi-los. Nós tivemos a coragem de pedir perdão, de nos humilhar e de reconhecer. Isso é a chave. Os pais acham, a mulher, digamos, né? Muitas vezes ela acha assim que se ela pedir perdão por um erro que ela cometeu, ela vai perder a autoridade. Ela tá se diminuindo. Ela vai estar, né? Ela vai ser humilhada, eles vão usar aquilo ali contra ela. É completamente o contrário. Ela se torna honrada por reconhecer as suas fragilidades diante dos filhos. Né? Então, a gente viveu isso. Não somente eu, né? Meu marido também. A gente fez todo um caminho de volta com os nossos filhos. E isso curou o coração deles. Tanto que certas coisas que nós vivemos, eles nunca viveram e nunca viverão. Porque eles foram preparados para não viver os mesmos erros, não cometer. Muito bom. Então, hoje a gente vive situações que são muito atípicas na família. Vou dar um exemplo para vocês. 3 dos nossos filhos são casados, né? A Tati, o Tito e a Camila, e a Mirna é solteira. E quando ela foi assumir essa igreja de Portão, ela ficou só eu e meu esposo. Na sequência, eles marcaram uma reunião conosco, os 4, né? Nos chamaram para conversar, num jantar, assim, num restaurante, e eles disseram para nós, eu digo para vocês que eu não conheço nenhum filho, nenhuma família que fez isso. Eles disseram para nós assim, tudo que vocês construíram em termos materiais, né? E não são grandes coisas, né? Assim, não são fortunas. Mas nós falamos para vocês, usem para vocês. Não se preocupem conosco. Nós nunca vamos brigar por herança. Se vocês tiverem que vender alguma coisa, vendam e viajem. Aproveite. É de vocês. Eu ficamos assim, né? Pasmo. Por quê? Porque há uma briga por coisas materiais e que os pais, eles não sabem como fazer tanto sofrimento, né? Que causa tanta divisão e eles se anteciparam nos deixando tranquilo que isso nunca vai acontecer entre eles. Então, quando tu fala sorrir, né? Sorrir para o futuro, nós já estamos lá. E é muito bom Glória a Deus. viver. Tu olha para essa mulher, para essa pessoa, para essas características espirituais, né, que refletem em ações, tu vê que essa mulher, ela tem rotina. Importante, muito bom. Descobrir esse segredo de tu ter uma rotina, de tu organizar a tua vida, começando pela leitura da palavra de Deus, começando, abrindo teus olhos, tu vai pensar primeiro em Deus, depois tu vai pensar nas outras coisas. Então isso
Mas quando eu estava conversando com a Mirna, eu falei algo assim, meditando mesmo nessa palavra, e bem no início eu falei sobre isso, que é tão complicado a mulher olhar e pensar assim, eu não me enquadro. Isso aqui está longe, muito longe de eu conseguir. A gente sabe, né, que pela psicologia, a tua casa, teu ambiente, o teu lar, ele espelha a tua mente. Se a tua casa é desorganizada, tem desorganização na tua mente. É incrível isso, mas é uma grande verdade, né? Então, eu falava para Mirna assim, a minha ideia, né, assim, meu entendimento com relação a esse momento que a gente vai viver com as meninas é de que as mulheres entendam que elas precisam de ajudas emocionais, que a igreja precisa proporcionar isso. O autoconhecimento, a mulher precisa conhecer qual é o temperamento dela, quais as virtudes né, e quais as vulnerabilidades que o Espírito Santo pode trabalhar. Ela precisa ir para o espelho de Deus e se olhar segundo a palavra e pedir ajuda de Deus. Ela precisa conhecer a sua linguagem de amor e da sua família, porque às vezes eu posso fazer muito autoconhecimento, mas eu tenho que ver como a minha família também, aquelas pessoas que voltam de mim, qual é a resposta que elas dão aos meus estímulos, né, nas minhas investidas. E isso vai ter que passar pela área da cura interior e da libertação. A mulher precisa se permitir viver isso e a igreja precisa proporcionar. E nenhuma outra geração se precisou tanto de psicólogos cristãos. Né? É verdade. E se uma pessoa ela não tem condições de fazer uma faculdade, mas ela pode investir em cursos, em formações. Nós temos uma formação, né, na IFO, ela é em Curitiba, da Jocum, do Pastor Cote, que isso para nós nos valeu demais. Hoje, nos atendimentos e aconselhamentos que nós temos, é tão assim produtivo. É tão tremendo tu poder chegar diante de uma pessoa e ela contar a história e tu conseguir localizar na vida daquela pessoa as perseguições que ela vive. Porque histórias de tragédia se repetem. Então, se tu não tem esse conhecimento, esse entendimento, tu vai ficar patinando nos mesmos problemas e pior, tu olha para tua mãe, aconteceu, tu olha para tua filha, já está acontecendo. Né? Então é possível sim viver em novidade de vida, em alegria e realmente se tornar uma grande verdade o que Jesus falou sobre as pessoas sobrecarregadas, né? Da pessoa ver que Jesus ele trata de forma diferente e não apenas a mulher. Hoje na nossa igreja, graças a Deus, nós conseguimos despertar, porque por muitos anos se trabalha, a mulher é frágil, a mulher, suas emoções e tal. E nós vimos que tinha um vácuo muito grande no coração dos homens e o atendimento com a mulher ficava improdutivo, porque ela se esforçava muito, mas ela não tinha resposta na vida dos maridos. E hoje nós criamos na igreja, num trabalho, um dos grupos de processo que a gente trabalha, é um livro chamado Cura pela Palavra. E realmente é pela Bíblia, né, que a gente vai desvendando esses mistérios da alma. E o meu marido que lidera. Ele tem em torno de 16 alunos. E é impressionante o que ele tem visto. Ele tem se apaixonado por esse ministério. Porque os homens encontraram um espaço em que eles podem falar das suas dores. E eles podem entender um pouco mais as mulheres. Porque quando eles falam deles, né, eles entendem as próprias esposas. Meu marido, ele começa o curso fazendo uma aula introdutória, falando a respeito de que ele cresceu sem o pai. O pai os abandonou quando ele tinha 2 anos. E ele é um pai maravilhoso. Hoje ele se tornou também, né, um marido maravilhoso, porque eu também me tornei uma mulher maravilhosa. Então, como ele pôde ser um pai tão maravilhoso com os filhos, tão presente, tão cuidadoso.
se ele não foi filho. Se ele não teve, né? Não existe nenhuma lembrança de pai. É Deus. Exatamente. Então, quando ele conta a história dele, né, quando ele fala sobre a história dele, justamente era algo que Deus estava já mostrando. É aquela máxima, né? Aquilo que te faz tanto sofrer, Deus te levanta como um ministério. Muito bom. Para te ajudar outras pessoas. Muito bom. Muito bom. Esse sorrir diante do futuro, né? Para poder sorrir diante do futuro, a gente precisa construir o presente. É justamente isso que a gente está falando. E aqui no SE a gente levanta todas essas bandeiras: gestão das emoções, o autoconhecimento, o autocuidado e o impacto isso na vida dos homens. Então, talvez para nós mulheres é mais fácil a gente aceitar esse caminho do desenvolvimento, do autoconhecimento. Mas aí entra o nosso papel de influenciar os homens, né? De incentivá-los também. Que não é fragilidade a gente reconhecer algumas coisas, não é a gente reviver alguns traumas, a gente precisa reviver para curar isso. E Deus tem tudo isso para nós. Deixar abrir a ferida e deixar Deus curar, né? Precisa abrir. Porque o tempo de Deus, ele é diferente do nosso. A gente pensa, essa história tá no passado, isso aí já morreu. Não. Tem que ir lá e retirar. A gente vê isso nos traumas. Homens que usam drogas desde cedo. A vida deles parou. Tu olha para eles, eles são meninos. Eles não conseguem se definir profissionalmente, emocionalmente, né? Não evolui. Homens, né? Por isso que, infelizmente, muitas mulheres têm tomado frente profissionalmente, acabam sustentando. É uma observação que a gente começou a fazer. Tu chega no supermercado, aí tá ali a família, tá o homem, tá a mulher. Aí a mulher passa na frente, puxa a carteira e paga. Já observaram isso? E um detalhe, né? Ver se faz sentido para vocês. Hoje eu percebo assim, como aumentou muito as estatísticas de ansiedade, depressão, todas essas doenças psicossomáticas, eu percebo que tem muita gente se aceitando esse diagnóstico como algo assim: eu tenho depressão, então eu vou ter sempre depressão. Ou eu tenho ansiedade, ou eu tenho TDAH. E assim, tipo, é isso, eu sou isso. E o nosso convite aqui é você se esforçar para buscar ajuda e sair desse lugar, ser essa mulher do navio mercante, de resgatar essa essência também, que a gente é uma mulher forte, corajosa no Senhor, essa força da mulher virtuosa. Então, eu posso sim passar por um processo, sei lá, uma tragédia na família e eu fiquei muito triste com uma depressão, mas esse lugar não é para mim. Eu creio que Deus não tem esse lugar para mim. Eu acho que pode completar. Não, eu acho que tem a ver com essa questão de eu entender que eu não sou a Mulher Maravilha, mas eu também não ir para outra ponta e querer me vitimizar e querer aceitar alguma situação para poder ter uma desculpa. Não, mas eu faço isso porque na verdade eu tenho tal coisa. Não, a gente pode procurar ajuda, a gente pode sair desse buraco, a gente pode sair desse lugar, a gente pode melhorar. A gente pode melhorar, eu tenho certeza que se a gente fosse abrir aqui, a gente já tá nos minutos finais da nossa gravação, mas se a gente fosse abrir aqui, nós teremos tantos momentos para dizer, olha, naquele momento ali eu achei que eu não ia suportar, mas o Espírito Santo veio, eu tive a ajuda de Deus, ajuda de pessoas, ajuda de profissional, ajuda espiritual, e eu saí, e eu venci, e eu fui lá e fiz, né? Então, a pastora Mirna trouxe aqui, né? Alguém apontou, olha, você engordou. O que ela fez? É verdade, então eu vou continuar aqui comendo? Não, deixa eu, vou me cuidar, vou fazer... Academia. Exatamente, vou fazer alguma coisa pra sair daqui. Olha aí, é isso. Isso é inspirativo, né? É a gente não aceitar aquela fase ali, entender aquele momento, não, só um pouquinho, eu posso melhorar. Eu amo o paralelo da mulher virtuosa, do capítulo 31 de Provérbios, que na realidade se torna um resumo do próprio Provérbios. Sim. Né, do próprio livro de Provérbios. Mas eu amo o paralelo com Ruth, que na palavra também mostra e chama ela de virtuosa. E nós temos no capítulo 31 de Provérbios uma mulher muito bem sucedida. Eles eram ricos, vamos dizer assim, né? Os dois, o casal, a família, tinham muitas posses. O homem conseguiu ser honrado por ter uma mulher do lado dele que conseguia levantá-lo também, né? Tinha uma casa muito bem estruturada. Mas nós temos o paralelo de Ruth, que foi chamada de mulher virtuosa, não estando no mesmo padrão
do capítulo 31. Muito bom. Estava ali, não era uma mulher casada, era uma mulher viúva. Ela não tinha filhos, né? Ela não conseguiu ter filhos ali. E a profissão que ela tinha ali, Ruth, na realidade não era uma profissão. O que ela fazia Era para se sustentar. era o mínimo ali que ela tinha para se sustentar. E dessa maneira também ela foi chamada como mulher virtuosa. Então não foi a circunstância que a tornou virtuosa. Ah, tu é uma mulher virtuosa, uma mulher super bem sucedida. Tipo assim, assim é fácil ser virtuosa. Ela era uma mulher virtuosa. Que a tornou virtuosa. Aquela mulher que foi encontrada por um marido. Não. A mulher virtuosa, ela tem... É uma mulher que ela é procurada, ela é buscada porque não tem muitas, né? Tu tem que buscar ser virtuosa. Muito e não bom. são muitas pessoas que Resgatada, né? buscam, né? Essas características em Deus. Uau. É algo raro. É verdade. Então, vendo pela perspectiva de Ruth, ela não foi chamada de virtuosa por aquilo que ela tinha, como ela corria para fazer, mas a dedicação a Deus. Muito bom. Né? Ela É teve verdade. ali, né? A mulher de Provérbios 31 é isso, né? No final das contas, o que a torna virtuosa é o temor que ela tem pela palavra, pelo Exatamente. Senhor, né? É isso que a torna mais Finaliza o excelente, 31 falando, né? Exatamente. Que é o temor ao Senhor. É o temor ao Senhor. A gente precisa encerrar, infelizmente, porque a gente gostaria de ficar muito tempo aqui falando, mas teremos outras oportunidades, Sim, com se assim Deus certeza. quiser. Mas a gente finaliza sempre com uma perguntinha Tem uma especial, pergunta né, Sá? para fechar o episódio. E aí eu queria perguntar para vocês, eu vou perguntar para a pastora Boa. Nazaré e depois você pergunta para a pastora Mirna. Pastora Nazaré, o que é para você ser uma mulher simplesmente excelente? Existem muitas definições, né? Inúmeras que nós poderíamos dizer isso, aquilo. É multifacetado, digamos assim, esse conceito. Mas eu prefiro dar uma dica para que a gente possa se tornar simplesmente excelente. E pense com carinho a respeito disso. Não se compare Uau. com ninguém. Você é única. Não exerça competição com ninguém, inclusive com seu marido. E não caia num ambiente de vitimismo. Ninguém que entra nesse ambiente consegue ser feliz. Então, se você quer ser uma mulher simplesmente excelente, observe isso. Bom. Observe seu comportamento e peça para Deus para ajudar a ser edificada na palavra e realmente uma influenciadora Muito bom. positiva em Deus. Amém. Muito bom. Então, essa mulher é uma mulher que vive aquilo que Deus tem para a vida dela. Na né? sua essência, na sua identidade, essência, porque uma ela mulher é única. realizada. Muito bom. Pastora Mina, para você, o que é ser uma mulher simplesmente excelente? Bom, a gente quer ser excelente em muitas coisas, né? Muitas áreas da nossa vida. Quer ser excelente para muitas pessoas. Mas para mim, ser uma mulher excelente é ser uma mulher excelente para Deus. Que é o nosso melhor e maior relacionamento. A excelência para com Deus. Vai determinar a tua excelência nas outras áreas. Sim. Então, é esse o sucesso da mulher excelente. Ser excelente para com o nosso amado, para com o nosso Deus. Então, não se sinta só. Você tem alguém para quem ser excelente, Muito né? bom. Além da sua família, além dos seus amigos, para você mesmo, mas acima de tudo para Deus. Seja excelente para Deus. Muito bom. Bom demais. Quero agradecer vocês por esse tempo, por Louvado essa seja entrega. Deus. Obrigada por estarem aqui com a gente, compartilhando. Nós temos milhares de mulheres aí acompanhando o podcast. Tenho certeza que a fala de vocês, o que vocês estão trazendo, vai impactar muitas vidas, não só nesse ano de 2025, porque essa é uma graça do tempo que a gente está vivendo, né? Nós alcançamos gerações através dos conteúdos que nós estamos aqui criando. Vai estar lá no YouTube por anos e anos e anos e anos. E a nossa intenção aqui é que essas mulheres sejam edificadas e abençoadas. Então, muito obrigado pelo tempo e pela entrega de vocês. E eu quero dizer aqui, sabe, para a mulher que está nos acompanhando, que você tem oportunidade de acompanhar os conteúdos do Simplesmente Excelente, não apenas aqui no YouTube, mas aqui também, porque aqui você tem diversos episódios
Esse aqui é o 34º episódio, mas tem muito mais chegando por aí. E então assista todos esses conteúdos, entenda esses conceitos para que você seja uma mulher realizada, plena em Deus. E fica o nosso convite para você nos acompanhar também no Instagram, lá no @simplesmente excelente, também na nossa comunidade no WhatsApp, uma comunidade gratuita. Você entra no link que está na bio, também aqui na descrição desse episódio. Eu tenho certeza que você vai amar ser aperfeiçoada junto com a gente. E nós temos a Jornada da Mulher Simplesmente Excelente. É um curso que você pode adquirir e você vai ter ali um passo a passo, é um manual, são várias dicas aí para que você consiga aplicar esses conceitos e realmente encontrar sua realização em Deus. Muito É bom, isso, amiga. muito bom demais, hein? Simplesmente demais. excelente. Muito demais. Nosso A gente tchauzinho. vai olhar lá naquela câmera do meio e dar o tchauzinho. Que Deus te abençoe. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.